O vídeo de hoje é dedicado a uma palmeirense que infelizmente nos deixou exatamente enquanto ocorria o jogo que nós vamos comentar a seguir. Uma palmeirense que deixará muita saudade e fará muita falta, e que assistiu a inúmeros jogos ao lado de um outro palmeirense com o qual eu espero ela possa se encontrar agora. Gravar este vídeo não foi simples, mas eu tentei dar o meu melhor. Fica aqui a minha dedicatória e fiquem vocês com o vídeo a seguir. Quando o Palmeiras enfrenta o São Paulo no Allianz Parque, fica no ar um quê de Chaves, aquele seriado. Você vai assistindo, vai ficando uma impressão de que você já viu aquele episódio antes, e eis que a história se repete. Mais uma goleada do Palmeiras sobre o seu rival tricolor jogando em seus domínios. Finalmente uma vitória boa, uma vitória convincente, como há algum tempo nós não vimos. Vamos falar um pouco também sobre os jogos da rodada. Vamos ver juntos aqui a classificação mais uma vez, tudo isso. Logo após aquele tradicional recado, você já sabe, se você quiser ver mais vídeos é só se inscrever aqui no canal. E vamos lá, vamos para a nossa mesa tática. Palmeiras mais uma vez veio com aquele esquema de 3 zagueiros, embora hoje com uma disposição um pouco diferente da última partida. O Everton no gol, Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Na direita o Mike, na esquerda o Piquerez. Os volantes eram Zé Rafael e Richard Rios, o meio o Rafael Veiga. E no ataque a gente teve o Breno Lopes e o Endrick. Hoje eu vou colocar assim porque foi mais assim. O Breno Lopes hoje não jogou tão aberto. O Luan, por sua vez, fez bastante aquela movimentação do Palmeiras com a bola de vir ser o volante. E aí forma-se mais um losango aqui no meio campo. O Richard Rios e o Zé Rafael se avançam para jogar mais perto do Veiga e dar uma melhor linha de passe. O Luan fica responsável pela saída. E sem a bola, aquela coisa de sempre, né? O Palmeiras fechando uma linha de 5 atrás. Nessa formação, os alas do Palmeiras acabam tendo bastante liberdade, o que acabou funcionando. E antes de nós contarmos a história do jogo, eu vou dar o panorama geral, vou dizer para vocês o que eu gostei. A princípio, eu gostei muito da postura do Palmeiras, uma postura que talvez tenha faltado em alguns dos outros jogos dessa temporada. Mas de um modo geral, o time entrou bastante confiante, entrou ligado, disputando bem todas as divididas, bastante atento ao jogo, buscando o jogo. Parecia um time, resumidamente, com fome de vencer, um time com muita fome de vencer, e isso se converteu num placar bastante elástico, marcou os gols e continuou atacando, então é um time que demonstrou bastante confiança. Em termos de atuações individuais, a zaga dá pra dizer que se portou bem. O Luan vinha jogando bem até o momento em que ele errou a primeira vez, o primeiro passe. Depois que ele errou o primeiro passe, ele passou a errar vários passes. Mas enfim, os volantes jogaram bem, os alas jogaram muito bem, o Mike muito bem, o Piquerez muito bem mais uma vez, marcou 2 gols, inclusive a gente já vai falar sobre isso. O Rafael Veiga muito bem também, foi um jogador muito criativo, não é? Como eu já falei aqui outras vezes pra vocês, tem momentos que o Veiga consegue ser um jogador criativo e momentos que ele não consegue. Hoje ele teve espaço e com isso ele foi bem útil, conseguiu servir bastante o ataque do Palmeiras. E lá no ataque o Breno Lopes fez 2 gols e o Endrick, mesmo não tendo marcado gols, fez uma partida também muito boa. É um alívio vê-lo jogar porque ele tem boas soluções para os lances, é um jogador realmente promissor. Agora, falando um pouco sobre a história do jogo, o jogo já praticamente começa com o gol do Palmeiras, né? Uma bola lançada à área pelo Mike, o Richard Rios faz o gol e o gol foi anulado. O Mike perdeu essa assistência para suas estatísticas, ele que vem fazendo uma excelente temporada e no Campeonato Brasileiro é o lateral direito com as melhores estatísticas possíveis, é o lateral que mais cria oportunidades de gol para o seu time, é o que tem mais assistências, enfim, uma temporada, eu já destaquei aqui várias vezes, mas logo na sequência ele, Mike, tem mais uma chance, o Palmeiras consegue uma jogada rápida pela direita, Mike manda mais uma bola cruzada para a área e mais um gol do Palmeiras, então o Breno Lopes abre o placar. Até aí um recado já havia sido passado para o São Paulo, o Palmeiras em poucos minutos fez um gol anulado e fez um gol válido, né? Todos ali pela direita. Mas um recado havia sido passado. O que ficou visível é que o São Paulo estava muito espaçado, dava muito espaço ao contragolpe do Palmeiras, e isso em função da postura do São Paulo de pressionar a saída de jogo do Palmeiras. Nos momentos em que eles erravam o bote, eles erraram o bote muitas vezes, os jogadores do Palmeiras conseguiam clarear o lance e logo conectar-se ao ataque. E aí os meias, como o Rafael Veiga, recebiam a bola em boa condição, em liberdade para pensar, para distribuir o jogo e dar sequência no lance, por isso o Palmeiras criou inúmeras oportunidades. Por outro lado, o São Paulo não chegou ao gol do Palmeiras simplesmente. Não muito tempo depois, mais uma vez ali pela direita, o Mike de Costas faz um passe, o Richard Rios domina, faz um excelente passe em profundidade ali para a chegada do Breno Lopes, que sai cara a cara com o goleiro e finaliza mais uma vez, amplia ele que já havia marcado o primeiro gol, 2-0. E o que me deu um pouco de alegria nesse lance foi que assim, o Breno Lopes, a gente sabe que não é um jogador mais técnico do mundo, mas a característica que ele tem, o que ele em tese melhor sabe fazer é isso, né? É chutar pro gol. E aí a bola sobrou no pé dele, que conseguiu finalizar. É o típico lance que o Rony teria muita dificuldade de fazer qualquer coisa. Quantas vezes a gente já não viu o Rony receber esse mesmo passe e não acontecer rigorosamente nada? E por ocasião aí dá pra dizer que eu fiquei feliz de ver o Breno Lopes recebendo esse passe e conseguiu ampliar pro Palmeiras.
Ainda no final do primeiro tempo, sobra uma mão ali do Rafinha na cara do próprio Breno Lopes. O Rafinha poderia ter sido expulso, esse lance não foi. O árbitro deu só amarelo, criou-se uma confusão, o jogo ficou parado alguns minutos. Mas o que importa é que na cobrança de falta, a bola sobra ali na área, o Zé Rafael é derrubado, pênalti para o Palmeiras. E aí entra a figura de Piquerez e não Rafael Veiga, que geralmente cobraria o pênalti. Piquerez cobra o pênalti, não cobrou tão bem, eu acho, mas o goleiro aceitou, assim como havia aceitado o primeiro gol, aquele impedido que eu mencionei aqui, que acabou não valendo. Então não foi um bom dia do goleiro do São Paulo também. Enfim, vira o primeiro tempo 3-0. Na volta do segundo tempo, parecia que ainda estávamos no primeiro tempo, porque nada muda, o Palmeiras continua atacando o São Paulo. O São Paulo continuou sem conseguir criar chances, sem conseguir chegar ao gol do Palmeiras e dando espaço para a equipe palmeirense. Em um desses espaços, nessas escapadas, o Rafinha faz mais uma falta, é expulso. E aí sim o jogo fica praticamente liquidado, né? O São Paulo tomando 3-0, fora de casa com 1 a menos. Foi presa fácil, o Palmeiras ampliou, teve mais um golaço de fora da área do Piquerez, mais um gol até do Marcos Rocha, quem diria, né? O Marcos Rocha marcando mais um gol aí, enfim, terminou 5-0, mais uma goleada para conta e um excelente resultado do Palmeiras, é claro, e dessa vez com uma atuação de gala, uma atuação convincente, uma atuação que é o que o seu torcedor espera. Parecia que os jogadores do Palmeiras no jogo de hoje tinham algo preso, assim, sabe, que eles queriam realmente reverter e conseguiram, então espero que boa parte disso se mantenha nas próximas partidas para que a gente siga na disputa aí pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Certo? Então assim foi a partida do Palmeiras, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o campeonato. Os jogos estão se encerrando agora enquanto eu estou gravando. E a gente vai dar destaque aqui para o jogo do Fluminense e o Goiás, mais uma vez uma goleada e mais uma vez o Goiás envolvido em uma goleada, né? Eu tinha preparado um vídeo para vocês de curiosidade, né, sobre as maiores goleadas do Campeonato Brasileiro e o Goiás está presente na maioria delas, é impressionante isso. Às vezes a favor e às vezes contra, né? Mas enfim, eu acabei não publicando porque perdi o timing na ocasião, mas vamos lá. O Fluminense saiu perdendo de 2-0 do Goiás, conseguiu buscar um empate e eu queria destacar aqui, na verdade, não tanto o resultado, mas o fato do Fluminense estar dando muita chance aos seus adversários deles se criarem no jogo, né? Então é uma coisa sabida, não? Uma coisa característica dos times aí do Fernando Diniz, mas eu digo isso em função da final da Libertadores que vai acontecer contra o Boca Juniors. Se o Fluminense der tanta chance assim para o adversário, num jogo único, em que às vezes você não tem tempo, não consegue reagir, isso pode ser complicado, né? Então o Fluminense precisa melhorar um pouco a sua postura defensiva. O Marcelo, principalmente, tem dado muito espaço para os atacantes adversários, né? Ele que nunca foi assim um exímio marcador, ele é muito bom como construtor de jogo, mas como marcador ele nunca foi um grande exemplo da posição. Mas enfim, o Fluminense conseguiu reverter e fez ali um 5-3 contra o Goiás. No Nabi Abichedi, o Red Bull Bragantino, que vinha viver um excelente momento, perdeu de 2-1 para o Atlético Mineiro e isso frustra os planos de se aproximar do Botafogo, né? O Atlético Mineiro abriu 2-0, o Red Bull diminuiu no final. O Atlético Paranaense, por sua vez, venceu o América Mineiro por 3-2 jogando em casa. O Palmeiras goleia o São Paulo. O Cruzeiro consegue um excelente e importantíssimo resultado contra o Bahia. Fez um 3-0 que o ajuda na briga ali contra o rebaixamento. Em compensação, o Bahia fica estagnado. Faz parte dessa mesma briga, era um duelo mais direto ali entre os dois. O Grêmio conseguiu uma virada muito importante sobre o Flamengo, saiu perdendo, virou para 3-1 e o Flamengo descontou no final. E o Corinthians também vinha fazendo um 0-0 com o Cuiabá, até boa parte ali do segundo tempo, quando conseguiu fazer o seu gol, que para as pretensões corintianas é importantíssimo, né? E amanhã a gente tem então o Vasco que pega o Internacional. Amanhã também é conhecido como dia 26 de outubro, né? Às vezes você assiste o vídeo já é amanhã, ou até eu publicar o vídeo, enfim, vocês entenderam. Dia 26 de outubro, então o Vasco pega o Internacional. Santos pega o Coritiba e o Fortaleza pega o Botafogo. E todos os jogos aqui interessam, né? Vasco Internacional ainda brigando ali na parte de baixo, Santos e Coritiba idem, e o Botafogo pode ou não dar chance de alguém se aproximar conforme o seu resultado contra o Fortaleza. Por isso a gente vai ver aqui a classificação em que o Botafogo segue líder com 59 pontos, o Bragantino falhou em se aproximar, tem 52, o Palmeiras com essa vitória assume novamente um posto aqui no G4, inclusive é uma curiosidade sobre esse fato, com essa rodada aqui, o Palmeiras se torna a equipe que mais rodadas permaneceu no G4 do Campeonato Brasileiro desde a era aí dos pontos corridos. Na quarta posição o Flamengo, que perdeu, então fica com 50, mas no desempate ele fica atrás do Palmeiras, Atlético Paranaense tem 48 e Grêmio 47, fechando a zona da pré-Libertadores. O Atlético Mineiro segue perseguindo essa briga aí com 46 pontos, é o sétimo, Fluminense é o oitavo com 45, Fortaleza o nono com 42, joga amanhã. São Paulo, por óbvio, ficou em décimo com 38 pontos, o Cuiabá, que perdeu, fica com 37, Cruzeiro cola nele e é o 12º com 37 também, e o Corinthians chega na última posição de classificação para a Sul-Americana com 36. Aí abaixo nós temos o Internacional, que joga amanhã, com 35. Bahia é o 15º com 34, Goiás o 16º com 31. Na zona de rebaixamento nós temos Vasco, Santos, Coritiba e América Mineiro. Santos e Vasco têm 30 pontos, Coritiba 20, América Mineiro 19. Assim se encerra a nossa classificação. Eu peço a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal e avaliem, deem um like, que vocês me ajudam bastante. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!